A Bíblia fala de um homem, cuja história é uma das mais fascinantes no texto bíblico, que exemplifica muito bem a verdadeira força que provém de uma fé inabalável em Deus. Um homem que pode ser considerado por muitos como o idoso mais forte da Bíblia. Aos 85 anos de idade, ele demonstrou mais vigor e coragem do que muitos jovens. Se você não sabe de quem estamos falando, o nome desse homem era Caleb. Mas esse vigor notável de Caleb no registro bíblico não se referia apenas à sua condição física, mas à fortaleza de sua alma, forjada pela confiança nas promessas do Senhor. Na verdade, a história de Caleb não é apenas uma mera crônica de força física, mas um relato sobre a força espiritual que vem de um coração plenamente dedicado a Deus. Sem dúvida, quando olhamos para o contexto em que Caleb viveu, somos confrontados com um cenário de desafios monumentais. Ele fazia parte de uma geração que havia presenciado milagres poderosos, como a abertura do Mar Vermelho e o maná caindo do céu, mas que também havia falhado tragicamente em confiar no Senhor em momentos cruciais. Enquanto a maioria do povo de Israel cedeu ao medo e à incredulidade, Caleb se destacou por sua postura firme e resoluta. Aos 40 anos, ele foi escolhido como um dos 12 espias para investigar a Terra Prometida, e a sua reação diante dos desafios que encontrou ali foi radicalmente diferente da dos outros. Enquanto os demais viam gigantes invencíveis e cidades fortificadas, Caleb viu uma oportunidade para Deus cumprir sua palavra. Esse espírito distinto, essa visão de fé, fez com que ele se tornasse um exemplo de perseverança e confiança em Deus. Ao longo de sua vida, Caleb testemunhou tanto o poder quanto o juízo de Deus. Mas como é possível que, após 45 anos de espera, ele ainda tivesse a força e a coragem de um jovem pronto para conquistar uma terra habitada por gigantes? O que podemos aprender com sua fé, sua paciência e sua visão? Como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. Se você já se sentiu desanimado, enfrentando gigantes em sua vida, ou se já se perguntou como continuar firme na fé em meio às provações, aos desafios aparentemente insuperáveis e ao teste do tempo, a história de Caleb é para você. A história de Caleb na Bíblia começa de forma significativa durante um dos momentos mais críticos da jornada de Israel pelo deserto. O povo de Deus, após ter sido liberto milagrosamente do cativeiro no Egito, encontrava-se agora às portas da Terra Prometida. Para muitos, era o momento de ver a promessa de Deus se concretizar. Mas antes de entrarem na terra, Moisés, sob a direção divina, escolheu 12 homens para espiar a terra de Canaã e trazer um relatório sobre as suas condições. Caleb, representando a tribo de Judá, era um desses 12 espias. Durante 40 dias, os espias exploraram a terra, confirmando que ela era, de fato, abundante, uma terra que manava leite e mel, como Deus havia prometido. No entanto, ao retornarem, 10 dos espias trouxeram um relatório alarmante, enfatizando os perigos que os israelitas enfrentariam ao tentar conquistar aquela terra. Eles disseram que o povo que habitava aquela terra era muito poderoso, com guerreiros que descendiam dos gigantes, ou seja, homens de grande estatura, e que suas cidades eram fortificadas e muito grandes. Nesse ponto, o povo de Israel teve de enfrentar um teste de fé. Embora Deus houvesse prometido aquela terra como herança, as circunstâncias naturais pareciam contradizer essa promessa. Era um momento em que a confiança no poder e na fidelidade de Deus seria colocada à prova. Então, diante do relato dos espias, a congregação de Israel foi tomada pelo medo e pelo desânimo. A incredulidade rapidamente se espalhou entre o povo, levando-os a murmurar contra Moisés e Arão e a desejar voltar ao Egito. Mas foi nesse contexto de desespero que Caleb se levantou com uma resposta de fé que o diferenciaria para sempre. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: "Vamos subir animosamente e possuir a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela." Esta afirmação de Caleb foi mais que apenas um chamado à ação, mas uma expressão profunda de confiança na promessa de Deus. Para Caleb, não importava o tamanho dos gigantes ou a força das cidades fortificadas. O que importava era que Deus havia prometido aquela terra ao seu povo. Enquanto os outros espias viam apenas os obstáculos, Caleb via as oportunidades.
Ele tinha certeza de que, se Deus estava com eles, não havia inimigo grande demais para derrotar, nem fortaleza impenetrável demais para conquistar. Lendo o texto bíblico, percebemos o contraste marcante entre a atitude de Caleb e a dos outros espias. Os 10 espias relataram que a terra devorava seus habitantes e que, aos olhos dos seus inimigos, eles eram como gafanhotos. Esses homens se concentraram em sua própria fraqueza e nos obstáculos naturais, esquecendo-se do poder e das promessas de Deus. Inclusive, sua incredulidade contagiou todo o povo de Israel, que chegou a sugerir a nomeação de um novo líder para retornar ao Egito. Caleb e Josué, porém, rasgaram suas vestes em sinal de reprovação, lamento e tristeza, e mais uma vez exortaram o povo a confiar em Deus. Eles explicaram que a terra que tinham espiado era muito boa, muito fértil, e que se o Senhor se agradasse deles, então os fariam entrar naquela terra. Israel precisava apenas não ser rebelde contra o Senhor, e não temer os habitantes daquele território, afinal, o Senhor estava com seu povo. Aqui vemos a verdadeira essência de Caleb como um homem de fé. Ele não permitiu que a incredulidade dos outros influenciasse sua confiança em Deus. Mesmo diante da oposição e da ameaça extrema de apedrejamento, Caleb permaneceu firme em sua convicção de que Deus era capaz de cumprir sua promessa. Então, diante da rebelião inconsequente do povo, Deus pronunciou um julgamento severo sobre aquela geração incrédula. Eles vagariam no deserto por 40 anos, até que todos os homens daquela geração, exceto Caleb e Josué, morressem. Deus, no entanto, fez uma promessa especial a Caleb. Em Números capítulo 14 e versículo 24, o próprio Deus falou de Caleb como alguém que tinha um espírito diferente e que o servia com integridade, e por isso ele prometeu que faria Caleb entrar na terra prometida e daria parte daquela terra como herança aos seus descendentes. Esse outro espírito que Caleb possuía, um espírito diferente do restante do povo, era um espírito de plena confiança no Senhor, uma fé que não se deixava abalar pelas circunstâncias adversas. Portanto, enquanto os outros espias e a maioria do povo de Israel pereceram no deserto, Caleb foi reservado para entrar na terra prometida e receber sua herança. Essa promessa divina feita a Caleb serve como um testemunho para nós a respeito do valor que Deus atribui à fidelidade e à fé. Esse exemplo de Caleb nos mostra que a verdadeira força não reside na ausência de desafios, mas na disposição de confiar em Deus, apesar dos desafios. Então, após 45 anos desde o episódio dos espias enviados por Moisés, encontramos Caleb novamente em destaque no texto bíblico, desta vez em um momento crucial na história de Israel. O povo finalmente havia entrado na Terra Prometida sob a liderança de Josué. O tempo de conquistas estava em pleno andamento, e as diferentes tribos começavam a receber suas porções de terra conforme a promessa que Deus fizera a Abraão, Isaque e Jacó. Foi nesse contexto que Caleb se aproximou de Josué para reivindicar a terra que lhe havia sido prometida. Ele recordou a Josué e a todos os presentes as palavras que Moisés havia proferido, conforme o mandado do Senhor, que garantia que a terra onde Caleb havia pisado seria dada a ele e a seus filhos em herança perpétua, pois ele havia perseverado em seguir a Deus. De fato, este é um testemunho incrível de perseverança. Caleb não havia esquecido a promessa que Deus lhe fez por meio de Moisés. Durante 45 anos, ele carregou essa promessa em seu coração, mesmo enquanto vagava pelo deserto com o resto de Israel, por causa da incredulidade dos outros. Caleb não se deixou consumir pelo desânimo, nem permitiu que a passagem do tempo enfraquecesse sua fé. Pelo contrário, ele permaneceu firme na certeza de que Deus cumpriria o que havia prometido. Aqui somos lembrados de que a fé genuína é uma fé que persevera. Muitas vezes as promessas de Deus parecem tardar em se cumprir e podemos nos sentir tentados a desistir ou a duvidar. Mas o exemplo de Caleb nos mostra que a fidelidade de Deus não depende do tempo, mas de sua própria natureza. Deus é fiel e Ele cumprirá suas promessas no tempo certo, para a glória do seu santo nome e para o nosso bem. Sem dúvida, uma das características mais impressionantes de Caleb era sua vitalidade física e espiritual aos 85 anos. Quando chegou o momento de tomar posse de sua herança, ele declarou a Josué com firmeza, dizendo o seguinte:
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, quanto para sair e para entrar. Perceba que Caleb atribuiu sua força e longevidade ao Senhor. Ele reconheceu que foi Deus quem o manteve vivo e forte ao longo de todos aqueles anos. Portanto, a declaração de Caleb foi muito mais do que uma simples constatação de sua boa saúde. Foi um reconhecimento da graça sustentadora de Deus. A força de Caleb não era apenas física, mas espiritual. Era o resultado de uma vida dedicada ao serviço de Deus, uma vida caracterizada por obediência, fé e uma confiança inabalável nas promessas divinas. Essa força que Caleb experimentou era uma manifestação do princípio espiritual encontrado no livro do profeta Isaías, capítulo 40 e versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Além disso, a força de Caleb refletia um coração que nunca deixou de acreditar no poder de Deus para realizar o impossível. Mesmo depois de décadas de espera e de desafios, ele ainda estava disposto e pronto para lutar pelas promessas de Deus. Caleb não estava satisfeito em simplesmente viver na terra prometida. Ele queria conquistar a porção que lhe havia sido designada, independentemente das circunstâncias. Isso mostra que a força de Caleb era uma força para a batalha, uma força para cumprir o propósito de Deus, independentemente dos desafios. Caleb então pediu a Josué que lhe concedesse a região montanhosa de Hebrom como sua herança, a mesma terra que havia sido espiada 45 anos antes e que na época era habitada pelos temidos Anaquins, homens poderosos e de grande estatura que aterrorizavam os israelitas. Inclusive, originalmente a cidade de Hebrom se chamava Kiriat Arba, que significa cidade de Arba, em referência ao maior homem entre os Anaquins. Isto quer dizer que Hebrom era uma das regiões mais difíceis de conquistar. Mas Caleb não hesitou e declarou com confiança que o Senhor seria com ele na tarefa de desapossar aquela terra, porque afinal, aquela havia sido a promessa de Deus. Caleb não estava esperando uma vida fácil. Ele estava pronto para lutar pelas promessas de Deus, confiando que o Senhor seria com ele na batalha. Após Caleb ter reivindicado a promessa de Deus, Josué abençoou Caleb e concedeu-lhe Hebrom como sua herança. Josué, como líder de Israel e companheiro de Caleb, reconheceu sua fé e obediência. Ele não hesitou em dar Hebrom a Caleb, mesmo sabendo dos desafios que aquela terra representava. Josué sabia que a vitória de Caleb seria mais uma prova do poder de Deus em agir através de seu servo fiel. Portanto, podemos dizer que a herança de Hebrom não foi apenas um presente para Caleb ou uma mera alocação de terra, mas o cumprimento tangível de uma promessa divina feita décadas antes. A concessão de Hebrom foi uma confirmação para todo Israel e também para todos os leitores da Bíblia de que Deus é fiel para recompensar aqueles que o seguem com integridade e coragem. Hebrom, portanto, não era um simples pedaço de terra, mas um testemunho vivo de que a fidelidade de Deus traz frutos e que suas promessas são dignas de confiança, independentemente do tempo que leve para se cumprirem. Mas como já dissemos aqui, tomar posse de Hebrom não seria uma tarefa fácil. Suas cidades eram fortificadas e seus guerreiros muito poderosos. Talvez para qualquer outro homem, esse seria um desafio insuperável. Mas para Caleb era uma oportunidade de glorificar a Deus. A bravura de Caleb em reivindicar uma terra tão temida pelos israelitas mesmo aos 85 anos de idade refletia sua confiança total na presença e no poder de Deus. Ele sabia que com Deus ao seu lado, nenhum inimigo, por maior que fosse, poderia prevalecer contra ele. Ao invés de se deixar intimidar pelas dificuldades, Caleb enxergou aquela situação como uma boa ocasião para Deus manifestar sua glória e poder. Nesse sentido, podemos até afirmar que Hebrom foi conquistada não pela força humana, mas pela fé em um Deus que é maior do que qualquer obstáculo. Para quem não sabe, Hebrom possui um significado importante na história bíblica.
O nome Hebron significa comunhão ou aliança, e era uma das cidades mais antigas de Canaã, com uma rica história que remontava aos tempos patriarcais. Inclusive, foi justamente em Hebron que séculos antes Abraão havia se estabelecido e feito a primeira aquisição de terra em Canaã, mesmo vivendo como estrangeiro ali. Sim, o primeiro pedaço de terra que Abraão comprou no território que Deus prometeu dar como herança aos seus descendentes ficava na porção do território reivindicado por Caleb. Mas o que será que podemos aprender com esta história de Caleb e com a conquista de Hebron em sua velhice? Bom, em primeiro lugar, eu diria que esta história nos lembra que as promessas de Deus são seguras e que Ele é fiel para cumprir cada uma delas, mesmo que o tempo de espera seja longo. Devemos confiar em Deus e perseverar sempre, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou quando as promessas parecem distantes. Como disse o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 24 e 25, devemos zelar pelo que ouvimos desde o princípio, pois a promessa que o Senhor nos fez é a vida eterna. Muitas pessoas se perguntam, qual é a promessa de Deus para mim? A Bíblia responde de forma clara e direta, esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Não menos que isto. Deus não nos prometeu coisas perecíveis, coisas passageiras deste mundo. Ele prometeu algo muito superior, algo que ninguém mais pode nos dar, que é uma vida de bem-aventurança por toda a eternidade ao seu lado na terra da nossa herança, no novo céu e na nova terra, onde a comunhão, prefigurada por Hebron, alcançará o seu significado pleno, onde a justiça habitará e onde não haverá mais os efeitos do pecado. Em segundo lugar, eu também diria que com a história de Caleb aprendemos que a verdadeira fé não evita os desafios, mas os enfrenta com coragem e confiança em Deus. Assim como Caleb escolheu a terra dos gigantes, somos chamados a enfrentar os gigantes em nossas vidas, confiando que Deus nos dará a vitória. Na verdade, a atitude que tomamos diante dos desafios que se apresentam diante de nós revela a essência do nosso espírito. E aqui vem a pergunta: será que temos o mesmo tipo de espírito de Caleb, que vê as promessas de Deus acima das circunstâncias, ou somos facilmente desencorajados pelos obstáculos que encontramos, assim como os demais espias de Israel? Definitivamente, nossa fé não deve ser limitada pelo medo ou pelas circunstâncias, mas deve ser fortalecida pela certeza de que Deus é maior do que qualquer desafio. Por fim, a herança de Caleb em Hebron também pode nos fazer lembrar da nossa herança em Cristo, uma herança que vai além das bênçãos temporais e envolve uma comunhão permanente com Deus. Da mesma forma como Caleb teve a certeza de que Deus cumpriria sua palavra entregando Hebron como sua herança, nós também devemos confiar em suas promessas e caminhar na certeza de que em Cristo somos herdeiros de uma herança inviolável e eterna. Agora, escreva aqui nos comentários se você já conhecia a história de Caleb na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco totalmente online, de qualquer lugar, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.